Há momentos em que você olha para a vida e sente que algo em você pesa mais do que deveria, não é? Como se carregasse uma mala cheia de preocupações invisíveis e, mesmo tentando, não consegue colocá-la no chão. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase onde o silêncio parece profundo demais, onde você se pergunta se alguém entende o que está acontecendo dentro de você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você evite responder. Quando foi a última vez que você admitiu para si mesmo que está cansado? Não cansado fisicamente, mas cansado por dentro, naquele lugar onde ninguém toca. Medo, angústia, dúvidas, insegurança, tudo se misturando como um nó que você tenta desfazer, mas parece se apertar ainda mais. E mesmo olhando ao redor, parece que ninguém percebe a batalha silenciosa que você trava. Só que há algo que talvez você tenha esquecido. Você não está enfrentando isso sozinho. A sensação de solidão pode até te enganar, mas a verdade não muda. Deus está trabalhando onde você não vê, mesmo quando tudo parece calado demais. Como diz em Isaías 64:4, nem olhos viram um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E talvez seja exatamente isso que você precisa lembrar hoje. Aquilo que te inquieta não está sendo ignorado pelo céu. Mesmo no silêncio há movimento. Mesmo na pausa há propósito. E mesmo que você não perceba, existe uma mão sustentando você quando seus pensamentos começam a desmoronar. É estranho como o silêncio às vezes fala mais alto do que 1000 vozes, não é? Ele não grita, mas incomoda. Ele não confronta, mas pressiona. E dentro desse silêncio nasce uma pergunta que talvez você tenha medo de encarar. E se nada mudar? Esse pensamento parece ecoar dentro de você, como uma sombra que se estende pelo chão. Você tenta continuar firme, tenta parecer forte, tenta demonstrar que está bem. Mas Deus sabe o que acontece nos bastidores da sua alma. Ele sabe das madrugadas em que você pensa demais. Ele sabe do aperto no peito que você tenta disfarçar. Ele sabe das orações que você faz sem palavras, apenas com lágrimas. A verdade é que você está lutando com sentimentos que não têm nome claro, mas tem peso real. Medo de perder algo, medo de não dar conta, medo do futuro, angústia por não saber o que vai acontecer amanhã, desânimo porque você sente que já fez tudo o que podia e ainda assim as coisas continuam no mesmo lugar. Mas mesmo em meio a tudo isso, existe uma verdade que te alcança. Deus não se afasta quando você se sente fraco. Ele não recua quando você desaba. Ele não some quando sua fé treme. Pelo contrário, é nesse cenário que ele mais trabalha. O silêncio que te incomoda não é ausência, é construção. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez essa seja a resposta que você mais tem evitado. Aquietar-se não é desistir, é confiar. E confiar significa aceitar que Deus está agindo agora, mesmo que você não consiga enxergar nada ainda. Quando você sente que tudo está pesado demais, sabe o que geralmente acontece? A sua mente começa a criar cenários que nem existem. Pequenos problemas ficam gigantes. Situações simples parecem ameaçadoras. E a sensação de incapacidade cresce como se fosse uma sombra se estendendo por todos os lados. Você talvez esteja sentindo exatamente isso. Um cansaço emocional que não tem explicação. Uma ansiedade que surge sem motivo aparente. Uma dúvida que te paralisa mesmo quando você tenta seguir em frente. E o mais doloroso é quando você tenta expressar isso para alguém e ouve respostas superficiais, como se a sua dor fosse algo fácil de resolver. Mas Deus não vê sua dor como algo pequeno. Ele não trata o que você sente como exagero. Ele enxerga além da superfície, além do que você mostra, além do que você tenta controlar. E é justamente nesse ponto escondido que ele trabalha. No silêncio, no invisível, no profundo.
Muitas vezes você pensa que Deus está calado, mas Ele está moldando coisas dentro de você que só serão compreendidas lá na frente. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, mas todas. Inclusive essa dor, essa dúvida, esse medo que você tenta esconder. Nada está desperdiçado, nada está sem propósito, nada está fora do controle. Talvez você esteja num momento em que sente como se estivesse atravessando uma sala escura, procurando uma luz que não aparece. Mas mesmo que você não veja a luz, a mão que te guia não deixou de te tocar. Você já percebeu como é fácil acreditar que Deus está presente quando tudo está funcionando? Mas quando algo trava, quando algo desmorona, quando algo foge do planejado, o coração começa a entrar num labirinto emocional. E nesse labirinto aparecem perguntas que antes você nem pensava. Será que Deus realmente está olhando para mim? Será que Ele se importa com isso? Será que Ele ouviu minha oração? E mesmo que você tente ser forte no fundo, existe um pequeno espaço dentro de você que teme a possibilidade de estar completamente sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que talvez te traga um pouco de paz agora. Deus não te abandonou no meio do processo. Ele não te deixou para que você resolvesse tudo sozinho. Ele está presente até nos momentos em que você pensa que Ele não está. A ausência de respostas não é ausência de cuidado. O silêncio não significa desinteresse. Às vezes, o que você está chamando de silêncio de Deus é apenas Deus te protegendo de coisas que você ainda não está pronto para enfrentar. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Uma fase onde você não entende, mas precisa confiar. Uma fase onde você não enxerga, mas precisa continuar. Uma fase onde tudo parece confuso, mas o autor da sua história não é confuso. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes o que mais dói não é nem o problema em si, mas o tempo que ele permanece. A espera machuca, a ausência de respostas desgasta. A demora em ver mudança faz você questionar se algo realmente está acontecendo no invisível. Você talvez esteja vivendo justamente essa fase onde o tempo parece parado, onde tudo se repete, onde você acorda com a sensação de que nada está se movendo. E esse sentimento gera um tipo de angústia silenciosa, quase imperceptível para os outros, mas intensa demais para você. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo dele. E o tempo dele nunca é atraso, é precisão. Enquanto você acha que está tudo parado, Ele está ajustando detalhes que você nunca perceberia sozinho. Enquanto você pensa que nada está se movendo, Ele está movendo peças que você nem sabia que existiam. Às vezes, Ele atrasa o que você quer para proteger o que você precisa. E é nesse processo que a fé é moldada, porque confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode, é acreditar que Ele sabe quando. Em Salmos 41 está escrito: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observe, Ele se inclinou. Isso mostra cuidado, mostra proximidade, mostra atenção. E mesmo que você não veja isso agora, essa mesma inclinação está acontecendo sobre a sua vida. A questão é, você consegue acreditar no que Deus está fazendo, mesmo sem conseguir ver? Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É aquele cansaço que faz você acordar esgotado, mesmo depois de dormir. Aquele que faz você olhar para a vida como se estivesse carregando um peso que ninguém percebe. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. Talvez a mente esteja cheia, o coração apertado, o peito pesado. E para piorar,
parece que ninguém entende. Você tenta explicar, mas as pessoas devolvem respostas rasas que mais machucam do que ajudam. Só que Deus não te trata assim. Ele não te olha pela metade. Ele não interpreta sua dor como drama. Ele conhece cada detalhe do que você sente, inclusive aquilo que você não consegue colocar em palavras. E é por isso que ele trabalha nesse lugar secreto, onde ninguém toca. Às vezes, ele não muda as circunstâncias de imediato, porque está primeiro mudando você. Não para te punir, mas para te preparar, para te fortalecer, para te ensinar a não desmoronar por qualquer vento. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Perceba, ele não promete que você nunca enfrentará dias difíceis. Ele promete força para atravessá-los. E talvez essa força já esteja sendo construída agora, mesmo que você não perceba. Quando você sente que chegou no seu limite, é aí que Deus começa a revelar o dele. Há situações que parecem tão fora de controle que você se pergunta se realmente tem capacidade de continuar. O medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de perder, tudo isso começa a criar dentro de você um campo de batalha emocional. E em meio a essa guerra interna, você tenta seguir firme, tenta mostrar que está tudo bem, tenta sorrir mesmo quando o coração está em pedaços. Mas Deus não se impressiona com máscaras. Ele olha direto para o que está por trás. Ele vê o medo que você tenta esconder. Ele vê a dúvida que você não admite sentir. Ele vê o futuro que você tenta controlar, mas não consegue. E sabe o que ele faz diante disso? Ele te lembra que você não precisa enfrentar nada sozinho, que ele não te chamou para carregar o peso do mundo nas costas, que você não foi criado para viver na exaustão emocional. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você não tenha percebido, mas o alívio que você procura não está em resolver tudo, mas em entregar o que você não consegue mais sustentar. Às vezes, o maior ato de fé não é lutar, é descansar. Confiar que Deus está cuidando do que você não consegue alcançar. Você pode até achar que ninguém vê as batalhas que você enfrenta, mas Deus vê. Ele observa quando a sua voz falha na hora de orar. Ele percebe quando suas forças diminuem. Ele sabe quando a ansiedade tenta controlar os seus pensamentos. E mesmo que você ache que está falhando, ele sabe que você está tentando. E isso já é suficiente para ele. Talvez você esteja passando por um período onde tudo parece instável, onde nada é seguro, onde cada dia traz uma preocupação nova. Mas existe uma verdade que permanece firme. Deus não é instável. Ele não muda. Ele não te abandona no meio do caminho. A insegurança que você sente não é prova de que ele se afastou. É prova de que você precisa se aproximar ainda mais. Em Salmos 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele está perto agora, ainda que você não perceba. Porque Deus não se revela apenas no barulho, ele se revela no silêncio também. Há dias em que você olha para um problema e pensa: isso aqui vai me engolir. E esse pensamento cria um peso no peito que quase te paralisa. Mas a verdade é que aquilo que parece grande demais para você não é grande demais para Deus. Você olha para a situação e vê dificuldade. Deus olha e vê solução. Você vê impossibilidade. Deus vê caminho. Você vê fim. Deus vê começo. O que te desespera não surpreende o céu. Nada pega Deus desprevenido. Nada foge do controle dele. E ainda assim, ele permite certos processos não para te machucar, mas para te construir, para te fortalecer, para te amadurecer. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora.
um teste silencioso da sua fé, não para te reprovar, mas para te preparar para o que vem depois. Como diz em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não pelo que vemos. E caminhar por fé significa acreditar mesmo quando tudo parece contrário. Significa confiar mesmo quando o cenário diz não. Significa permanecer firme mesmo quando a mente grita para desistir. A sua fé não está sendo ignorada, está sendo aperfeiçoada. Ninguém gosta de sentir que perdeu o controle. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está agora. Um lugar onde as coisas não dependem mais de você. E isso dá medo, porque quando você não controla, você se sente vulnerável. Mas vulnerabilidade não significa fraqueza, significa dependência. E dependência de Deus nunca é uma derrota. Às vezes, Deus permite situações onde você não pode fazer nada justamente para te lembrar que Ele pode fazer tudo. Ele te conduz a um cenário onde você precisa confiar, não por falta de opções, mas porque essa é a única atitude saudável para o seu coração. Deus não está pedindo para você entender tudo. Ele está pedindo para você confiar nele durante tudo. E isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Em Filipenses 4:6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. É Ele dizendo ao seu coração: eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou trabalhando. Talvez você esteja vivendo uma temporada onde tudo parece silencioso demais, onde não há respostas, não há sinais, não há mudanças visíveis. E isso pode gerar a impressão de que Deus está distante. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono, é estratégia. Ele trabalha no invisível. Ele ajeita o que você não conseguiria ajeitar. Ele livra você de coisas que você nem sabe que existem. Ele te guarda de escolhas que poderiam te destruir. E Ele faz isso sem alarde, sem barulho, sem que você perceba. Porque Deus não precisa anunciar o que está fazendo para que funcione. Muitas das maiores respostas de Deus surgem depois de longos períodos de silêncio. Isso não é desprezo, é cuidado. Como está escrito em Lamentações 3:25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. E esperar não é perder tempo, é confiar que o tempo de Deus é melhor que o seu. Talvez você esteja nesse exato ponto, esperando algo que parece que nunca chega. Mas o céu não está imóvel, Deus não está parado. Ele está trabalhando onde você não vê, preparando aquilo que você vai viver. Você sabe por que essa fase está doendo tanto? Porque você ainda acredita que precisa resolver tudo sozinho, mas não precisa. Deus não te criou para viver num estado de exaustão constante. Ele te criou para depender dele, para descansar nele, para encontrar força nele. Talvez o seu coração esteja apertado, sua mente agitada, sua alma cansada, mas nada disso é maior que a graça de Deus que sustenta você. Quando você pensa que vai desmoronar, Ele te firma. Quando você pensa que vai perder, Ele te guarda. Quando você pensa que não tem saída, Ele abre uma. A sua fragilidade não afasta Deus, atrai. Em 2 Coríntios 12:9 ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não se impressiona com a sua força. Ele se aproxima da sua fraqueza. Ele não exige perfeição. Ele oferece socorro. E talvez esse socorro já esteja mais perto do que você imagina. E imagine por um momento tudo aquilo que está acontecendo dentro de você agora. Os medos, os pensamentos que você não fala para ninguém, os cenários que você cria, as preocupações que você tenta esconder. Deus vê tudo isso. E mesmo assim, Ele continua dizendo: eu estou com você. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você sabe o caminho, mas porque Ele te guia. Não porque você tem controle, mas porque Ele governa cada detalhe da sua vida.
A sensação de silêncio que te assusta pode ser exatamente o ambiente onde Deus está construindo algo que você vai agradecer mais tarde. Ele não te deixou, Ele não te soltou, Ele não desistiu de você. E mesmo que você não consiga entender agora, o que Deus está fazendo no escondido vai se tornar visível no tempo certo. Agora, antes de seguir, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Se você puder, permita que este momento seja seu. Respire fundo, aquiete o coração por alguns segundos e deixe eu orar por você. Não importa onde você está agora, Deus alcança você exatamente aí. Se abra apenas por alguns instantes e permita que esta oração toque onde as palavras humanas não tocam. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco agora diante de Ti a vida dessa pessoa que está escutando esta mensagem. Tu conheces cada detalhe do coração dela, cada dor escondida, cada batalha silenciosa, cada medo que pesa, cada dúvida que tenta enfraquecer sua fé. Senhor, visita agora o profundo da alma dela, acalma a mente, acalma o peito, acalma o que está inquieto, que a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, venha repousar sobre ela como um abraço que aquece e fortalece. Pai, onde ela não vê saída, mostra a direção. Onde ela não vê movimento, manifesta o Teu agir. Onde ela sente solidão, revela a Tua presença. Trabalha no invisível, no secreto, no profundo, porque é aí que só o Senhor pode tocar. Renova as forças dela hoje, livra do cansaço emocional, da ansiedade, da insegurança. Restaura a confiança, restaura a esperança, restaura o ânimo. Agora me diz nos comentários, de forma bem específica, qual área da sua vida você entrega hoje para Deus assumir o controle? Escreva nos comentários, eu entrego nas mãos de Deus. Muito obrigado por estar aqui, por ouvir, por permitir que essa mensagem alcance o seu coração. Que Deus continue falando com você todos os dias. Se esta palavra te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ser abraçado por Deus hoje. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e você faz parte disso. Que Deus te abençoe de forma poderosa.